Como fazer mini história sem perder tempo e energia. Olá, seja bem-vinda a mais uma aula. Eu sou a Prof. Dai e eu ajudo professoras que trabalham na educação infantil a usarem os espaços de modo atrativo e intencional. Que bom ter você aqui para mais essa aula, para eu conseguir te passar um pouquinho daquilo que eu sei sobre mini histórias, tá? E se você quiser produzir mini histórias sem perder tempo e energia, você está na aula certa, fique aqui, já dá o seu like. E olha só, essa aula é uma aula muito especial, porque eu estou fazendo esse aquecimento para você se preparar para a formação gratuita que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de maio. Para você participar é muito fácil, aqui na descrição do vídeo tem um link, eu quero que você clique, coloque seu e-mail, confirme e entre no grupo do WhatsApp, assim você já está participando da formação, vai receber o link das aulas, e vai receber os materiais em PDF e os outros recados que são importantes que envolvem esse evento, essa formação, tá? Então, eu te espero lá, por favor, e com certeza você pode divulgar para suas colegas que trabalham aí na escola que você está, divulgar nos grupos da escola, isso é muito importante. Compartilhe também, compartilhe no Instagram, pode me marcar, @profdaiveloso, vou ficar muito feliz se vocês divulgarem, porque é muito importante que cada vez mais outras professoras que trabalham na educação infantil tenham acesso a essa forma de uso dos espaços, ou reflitam sobre isso, vejam a importância que os espaços têm na educação infantil, eles são importantíssimos, não é por acaso que o nosso grande mestre, né, Loris Malaguzzi, escreveu essa frase célebre, que o espaço é um terceiro educador, eu concordo absolutamente com ele, que isso é muito real. E a gente precisa aprender a estudar sobre isso. Então, tá aí o convite, tá? E hoje nós vamos falar sobre mini histórias, tá? Porque esse é um das comunicações preferidas, minha preferida, né? Que eu tenho, que eu gosto muito. Eu acho muito bonito, não é difícil de fazer, e eu quero mostrar para você aqui nessa aula. É muito acessível, então a família que pega uma comunicação como essa, um registro, né, que se torna uma comunicação, a família consegue compreender, ela coloca o devido valor que você, professora, sim, merece ao trabalhar com essas crianças de forma respeitosa, oferecendo espaços atrativos e intencionais. As próprias crianças também conseguem reconhecer as suas brincadeiras, as suas criações, os seus jogos ali quando olham uma mini história, enfim, tem muitos benefícios em uma mini história, eu quero que você aprenda a fazer isso, ok? Então vamos lá, prepare o seu caderno aí, a sua caneta para você anotar tudo, para que a partir de hoje você crie muitas mini histórias. A primeira coisa que para você criar uma mini história sem perder tempo e energia, você precisa preparar um espaço favorável. E é por isso que eu estou te oferecendo essa formação gratuita. Dai, eu não sei usar os espaços. A única coisa que eu sei fazer, Dai, é planejar uma atividade em que eu vou falando para as crianças algumas coisas e elas vão fazendo conforme eu vou falando. Ou eu conto uma história, as crianças têm que ficar me escutando atentamente, me responder quem são os personagens, ou fazer o gesto, se for os menorzinhos. Eu não sei usar os espaços assim. Eu simplesmente dou uma caixa de brinquedo e deixo as crianças brincar. Ok, então eu quero que a partir de hoje, se você quiser, você quer ser uma pedagoga que oferece muito mais, uma professora que acompanha o desenvolvimento das crianças, que está preocupada, porque isso é possível, tá? Isso é possível principalmente a partir do uso dos espaços. E para a gente criar a mini história, a gente precisa favorecer que as crianças tenham um ambiente saudável, um ambiente em que elas podem criar, um ambiente em que elas podem escolher, em que elas podem permanecer naquela brincadeira, naquele jogo que elas criaram, que elas podem dialogar entre elas, que elas vão ter repertório para criar tudo isso que eu acabei de falar. Porque se você oferece insistentemente de manhã e à tarde, Lego de manhã, loucinha de tarde, no outro dia, loucinha de manhã, carrinho de tarde. Realmente, primeiro, as crianças vão estar criando, elas têm um potencial que a gente nem alcança de criação, se a criança estiver com desenvolvimento ok, né? Isso é muito importante também a gente observar, porque se ela não tiver, ela vai precisar muito do seu auxílio e você é responsável por isso. Mas se ela tiver com um desenvolvimento ok, ela vai ter essa capacidade de manipular esses poucos materiais, essa pouca variedade de materiais e criar alguma coisa. Mas tem uma coisa muito importante que eu já observei trabalhando com professoras, é que se você, professora, não se coloca, se você não cria expectativa, você não vai enxergar nada. Primeiro que você não vai fazer observação do seu grupo. E aí você não vai ter dados
para ir acompanhando essas crianças, para replanejar, pensar num próximo espaço, o que você pode trazer, identificar interesses. Aí você não tem observáveis, não tem material para trabalhar em cima. E segundo, jamais você vai conseguir criar uma mini história, porque você não vai observar, você não vai conseguir enxergar que as suas crianças, pode ser uma criança, pode ser um grupo de crianças, eles estão criando algo, porque a mini história nada mais é do que isso, a criança criar algo a partir daquilo que a gente oferece. Pode ser um material, mas pode ser entre elas, alguma conversa, uma troca de olhares. A mini história é um retrato disso, é um retrato do que elas vivem nesse cotidiano, que você, enquanto professora, planejou, tem intencionalidade, está atenta e observando. Então, muitas vezes eu percebo que, eu não sei criar mini história. Isso está muito mais na professora, no profissional, do que nas crianças propriamente. As crianças estão vivendo. Algumas crianças vão ter o privilégio de ter uma professora que vai oferecer um grande repertório, desde um repertório literário, um repertório de canções, de música, um repertório afetivo, e vai ter outras crianças que vão se deparar com professoras que vão oferecer repertório pobre. Ausência, vão oferecer muito pouco presença para essas crianças, palavras rudes. Provavelmente essas crianças estarão muito mal assistidas. Eu tenho certeza que você não é uma professora assim, você quer oferecer o melhor. Então, vamos lá para a mini história. Prepare um espaço favorável. Eu até trouxe a imagem de um espaço aqui, ó. Esse espaço é um espaço atrativo intencional, um espaço estético, né, como eu gosto de chamar, e repare a variedade de materiais que eu ofereci para as crianças nesse dia. A gente tem várias ilhas aqui, né? Inclusive, lá na porta, do lado esquerdo, dá até para ver o carrinho de mão. Tinha tanto material que eu tive que levar no carrinho de mão, né? Tem livros, tem os animais emborrachados, tem quebra-cabeça, tem uma ilha de recorte com livros, com folhas, né? Era livro didático, assim, velho. Peguei esse daí para eles recortarem. O que mais que tem? As meias ali, tem as meias que era do projeto que eu levei para eles brincarem. Tem as madeiras, inclusive a mini história que eu vou mostrar é referente a essas madeiras ali, ó. Tem uma mesa para o grafismo e observem a disposição dos materiais. Eu quero que, se você não me conhece, talvez você já me conhece, inclusive talvez você pode até ser minha aluna, né? Que bom que, se você é minha aluna, está aqui assistindo esse vídeo. Já dá o like, então. Quem é minha aluna, dá o like. Quem não é minha aluna e quer ser minha aluna, porque dia 3 eu vou abrir a turma número 10, já dá o like. E você que caiu aqui de paraquedas, nunca viu essa professora, já pode dar o like também. Eu quero que vocês observem que há uma organização estética. Então, percebe que eu não jogo os materiais? Esse é um detalhe. Digamos que é uma regra, eu não gosto de falar assim, mas é uma premissa de um espaço atrativo e intencional. Os materiais, por mais simples que sejam, mas eu não tenho esse jogo em madeira que você está mostrando. Tá, tudo bem, você pode não ter o jogo em madeira, mas você tem graveto, você tem os potinhos descartáveis, você tem as bonequinhas, você não oferece de qualquer forma. Isso é um cuidado que forma, tá? Ele forma você, profissional, que está atenta, você está preparando o melhor para as crianças, mas também para as crianças. Eu sempre falo, vocês imaginam o impacto que as crianças têm de todos os dias ver a professora virando uma caixa de material no chão. Isso tem impacto na formação. Criança pequena absorve tudo. Então, aqui, ó, um detalhe para você mudar para ontem, tá? Mude para ontem a maneira em que você oferece os materiais para as crianças, ok? Então, ali a gente vê esse espaço, é um espaço muito favorável para quê? Para as crianças brincarem, criarem, dialogarem, interagirem, terem muitos aprendizados. A mini história é isso. A mini história é você contar aquilo que, às vezes, sabe quando a gente vê eu sempre gosto de usar esse exemplo, que a gente vê um bebê andando. Eu trabalho com grupos de bebês também há muitos anos, gosto muito, sou apaixonada por bebê. E quando a gente vê o bebê andando, dá os primeiros passinhos, e eu sempre penso assim, meu Deus, eu tô vendo isso. Não é a mãe dele, não é o pai dele. Tá, pode ser que ele deu esses passinhos em casa, mas já aconteceu muitas vezes do bebê dar os primeiros passinhos com a gente na escola. Não foi o pai nem a mãe. E aí você quer eternizar aquele momento? Né, que é um ganho, é uma habilidade socialmente muito relevante, não é verdade? A fala e o andar são duas habilidades que é unânimes, então todo mundo dá valor. Mas existem situações menores que também são muito valorosas, e talvez, se você não enxerga, é porque você não tem conhecimento ainda, mas você fica aqui, você vai ter conhecimento. E que você quer contar para a família, você quer contar para toda a comunidade escolar, que aquilo acontece durante o uso dos espaços. E aí a mini história tem esse potencial. A gente cria uma mini história para contar isso. Contar para toda a comunidade externa, no sentido de quem não estava ali, mas também para as crianças, tá?
porque a mini história aqui já é também algo que eu quero dizer para você. Não guarde a mini história só para essa comunicação final, sabe? Só para apresentar. A mini história precisa ser... Ui, derrubei toda a mini história aqui no chão. Calma aí que eu vou juntar. Eu tô com uma mini história aqui para mostrar para vocês. Não, só a Profidai mesmo, né? Só a Profidai mesmo, derrubou tudo. Tem que deixar aqui, né? Eu sabia que eu ia bater. Ai, Deus amado. Fica aí que tem uma mini história muito legal que aconteceu nesse espaço que você tá vendo. Então, o primeiro ponto para você preparar uma mini história sem perder tempo e energia é você ter um espaço favorável. Você precisa ter esse espaço favorável. Senão, lembre-se, a criança não tem de onde tirar e você também não se preparou para enxergar isso. Então, temos um espaço favorável, inclusive você vai vir aprender no dia 28, 29 e 30 a criar esse espaço favorável, se você não sabe ainda. A gente criou um espaço atrativo intencional. Depois, a gente vai identificar uma brincadeira acontecendo. Tá? E aqui é bem legal, porque às vezes me perguntam, mas da onde que eu vou tirar uma mini história? Além de você, primeiro, você já sabe agora, né, que você precisa preparar esse ambiente. Esse ambiente precisa estar propício, atraente para a criança querer aprender. E se você fez isso, você tem expectativa de ver. Essa é a diferença. Você vai querer observar e ver o que vai acontecer ali, como que as crianças vão reagir. Beleza, já fizemos essa primeira parte. A segunda é você identificar essa brincadeira acontecendo. Então, identificar um jogo. Sabe que a criança, pode ser uma criança, pode ser duas, três. Eu já fiz mini histórias de todos os tipos, desde ter uma criança só. Essa que eu vou mostrar é uma criança só, inclusive é meu filho, lindo, maravilhoso. Mas pode ter mini história do grupo todo. Eu tenho uma mini história que é do grupo todo. Às vezes é de 4, 5 crianças. Então, que não tem uma regra, né? Pode acontecer. E aí você percebe que as crianças estão ali envolvidas em algo, ou pode ser uma, né? Ela está concentrada, ou ela pega esse material e ela faz alguma coisa. Às vezes uma criança, eu tenho mini história assim, de uma criança com um livro. A criança pegou o livro e começou a folhear. E aquilo para ela era tão interessante que ela me olhava e apontava. Uma criança que não estava verbalizava, falava algumas palavras, né, mas não falava frases assim completas. E aí eu fui interagindo com ela. Eu fui entrando naquela brincadeira dela. Ele me apontava e eu nomeava aquela imagem. Nossa, que legal! E aí demorava muito. Ele olhava o livro e mostrava para mim de novo. Então veja, eu posso criar uma mini história a partir de uma situação como essa. Porque a criança escolheu um material, ela criou algo a partir daquilo. Nesse caso, ela interagiu com alguém. Nem sempre elas vão interagir nesse sentido, né? Às vezes acontece da criança ficar ali absorta em alguma situação, em alguma criação que ela fez, também pode ser uma mini história. Então, identifique uma brincadeira, identifique um jogo que a criança iniciou, sustentou. Isso é importante também, né? A criança está sustentando, ela precisa sustentar aquilo, que ela está interagindo, dialogando. Isso é uma brincadeira. Identificou a brincadeira, vamos para a próxima etapa. Tire várias fotos de diferentes ângulos, tá? Isso aqui é muito importante, porque uma mini história é feita com imagens e textos e palavras, né? A gente precisa escrever a partir dessas imagens. Então, a minha recomendação é que você tire várias fotos de diferentes ângulos, tá? Porque isso daqui também vai facilitar. Dai, mas eu vou tirar só 3. Claro, às vezes você vai tirar 3, você vai conseguir construir a mini história em cima. Mas às vezes você não. Eu tiro várias fotos. Se eu percebo que tá acontecendo um jogo, eu vou tirando várias fotos, vou mudando os ângulos, inclusive aqui para tirar as fotos, né? Eu sempre tento ter esse cuidado justamente para não atrapalhar a criança, porque nem sempre ela vai estar interagindo comigo ou com outras crianças. Às vezes ela está bem quietinha, mexendo no material e construindo algo, né? Então a gente tenta cuidar para não atrapalhar essa brincadeira que está em curso, e aí você vai tirar várias fotos. Depois você vai selecionar essas fotos. Então, tire várias fotos. Eu acho que eu até tinha deixado o exemplo, ó. Essa mini história que eu vou mostrar para vocês é referente a essas várias fotos aqui, ó. E eu usei, se eu não me engano, 6 imagens. Mas aqui tem 9 imagens, tá? Eu até contei quando eu fui planejar essa aula. Aqui tem 9 imagens, mas eu usei 6. Mas tem outras mini histórias que eu tirei muitas fotos. E é bom vocês tirarem, né? Porque depois você tem várias fotos para conseguir fazer essa seleção adequada para montar a mini história, tá? Então, tire várias fotos.
Uma coisa também importante que eu quero falar, não vai estar aqui, tá? Não vai estar aqui nas lâminas, mas eu lembrei agora sobre isso. É que quando você está seguindo esse processo aqui que a Profidai está ensinando, tem um espaço atrativo intencional preparado, você identificou uma brincadeira e você está tirando fotos dessa brincadeira que a criança está vivenciando naquele momento, dessa experiência que ela está vivenciando, né? Você está tirando várias fotos. Não deixe para produzir essa mini história muito tempo depois. Né? Eu recomendo que, assim que você puder, passou aquele momento, né, no dia seguinte, talvez até no mesmo dia, eu tenho planejamento dali 2, 3 dias, você já pega essas imagens, você já produz essa mini história, porque tá fresco na sua cabeça também aquilo que você observou, tá? E até porque se a gente deixar acumular, depois você não vai conseguir fazer. Aí não haja aula, não haja processo nenhum que te ajude a criar a mini história. Então, a minha recomendação, né, é que você logo em seguida já produza essa mini história. Ok? Selecione as fotos que demonstrem um começo. Opa, aqui era né? Um começo, sobrou a letra Ali. Um começo, meio e fim da brincadeira, tá? Isso aqui também é para ajudar você que tem dificuldade em estruturar a mini história a compreender. Então, a mini história, já se diz, é uma história, né? Ela pode ser pequena, mas ela é uma história. Para considerar uma história, ela precisa ter começo, meio e fim. Então, você vai selecionar essas fotos, vai selecionar as imagens que demonstrem isso. Mas não é só as imagens, tá? Porque a gente vai ter o texto junto para complementar. Mas é importante que você organize essas imagens nessa sequência, que demonstre o início, o começo, o meio e o início. Nossa, o início e o começo foi ruim, né, Dai? O começo, o meio e o fim da brincadeira da criança, para que depois a gente já vai para a parte dos textos, tá? Uma coisa importante também que eu quero falar, vou falar agora, porque senão depois vai que eu esqueço, né? Inclusive, se está gostando dessa aula, pode curtir aqui, dar o like, encaminha para todo mundo escrever mini história, né? Mini histórias que vão comunicar essa beleza que é a educação infantil quando a professora escolhe oferecer uma experiência para as crianças, para o seu grupo. Eu quero que você viva isso a partir de hoje. O que eu ia falar é que a mini história, ela acontece a partir de tudo isso que você está vendo, ou seja, um espaço favorável, você atuou totalmente, você, professora, selecionou, apontou a intencionalidade, etc e tal. As crianças vieram, a criança tem capacidade, ela tem um espaço respeitoso, porque ela pode ser protagonista, enfim, ela começou a brincadeira, e você vai selecionar essas fotos, e logo em seguida, você vai escrever os textos. Tem algo muito importante na mini história, que é esse papel do professor, porque aconteceu algo realmente ali, real, visível aos seus olhos, mas o professor, desde a seleção das fotos, é você que vai selecionar as fotos, e o texto é você que vai escrever a partir daquilo, porque uma mini história não é a gente ficar descrevendo apenas o que aconteceu naquele momento. O professor tem esse papel de refletir sobre aquela brincadeira, porque ele conhece a criança, ele conhece o grupo, ele conhece todo o contexto que se passava, e aí sim a gente reflete sobre aquilo e a gente vai escrevendo, inclusive com base naquilo que é o seu planejamento, com base naquilo que você vem desenvolvendo ao longo das semanas, ao longo do ano que você desenvolve com aquele grupo. Isso também vai estar refletido na mini história. Por isso que a mini história é sim uma experiência vivida pela criança dentro do cotidiano, totalmente preparada pela professora, pelo professor, mas quando a professora começa a construir essa mini história, também vem essa reflexão, vem esse papel de escolha, porque em uma mesma mini história você tem que escolher. Você tem que escolher a linha que você vai contar aquela mini história. Não estou dizendo que a gente vai inventar coisa, mas ali, pelo contrário, né? A gente vai criar uma mini história a partir dessa brincadeira que se originou, mas a professora está escolhendo as palavras, escolhendo a maneira que escreve. Ok? Acho que isso era importante falar. Aí aqui, olha só, eu vou abrir até a imagem para você ver. Aqui já está a sequência da minha mini história. Eu fui montando uma sequência e eu quero que vocês reparem, que essa criança, que é o meu filho no caso, né? Opa, volta. Ele já estava brincando com as madeiras, com o jogo em madeira. Ele já estava brincando. E isso é importante eu falar porque às vezes você não vai pegar, você não vai conseguir registrar, tirar a foto quando a criança começou a brincar. Pode acontecer que sim, já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou observando, vou ficar atento para ver o que ele vai fazer com aqueles materiais, ou aqueles dois, né? Enfim. Mas às vezes a gente vai
se atentar que está acontecendo alguma coisa bem legal ali, a criança já está brincando, não tem problema. Comece a registrar a partir daquilo. E aí você pode montar uma mini história. Até porque, geralmente, né, essas brincadeiras, elas têm uma duração maior. Porque aquilo dá prazer para a criança, porque ela está dominando no bom sentido, sabe? Ela domina aquilo. Ela consegue, ela dá conta, então vai durar mais tempo, tá? Então aqui montei a sequência, coloquei a sequência de imagens. Depois disso, escreva frases ou texto que complementem as imagens. E aí, aqui, nessa parte, você pode tanto, não existe uma regra específica também, você pode tanto escrever a partir de cada imagem e fazendo um texto, um breve texto ou uma frase. Eu já fiz de todas essas formas que você pode fazer. Você também pode ir mesclando isso. Como você pode escrever, juntar 3 imagens, escrever um texto, mais 3 imagens, escrever outro texto. Como você pode fazer um texto só e as imagens do lado. Enfim, aqui a gente vai ter muitas formas de criar a mini história, de montar essa mini história, imagem e texto, tá? E a gente pode ir variando isso e exercitando. Inclusive, se você não sabe, eu tenho um curso de mini história, tá? Vou deixar aqui também no link da descrição. Se você quiser se aprofundar ainda mais, vai estar aqui, tá? Mas então a gente vai fazer isso. A gente vai escrever textos e imagens. Lembrando que a mini história não é a gente ficar descrevendo aquilo que aconteceu. A gente faz isso também, óbvio que tem a descrição, mas tem mais que isso, tem essa percepção do professor. Então, tem o professor conhecer a criança, tem uma linguagem muito mais poética do que uma linguagem técnica. A mini história tem isso, tá? A mini história é uma linguagem muito mais poética do que técnica, do que a gente fazer um parecer descritivo. Então, ela tem essa diferença, tá? Ok. Escrevemos o texto e aqui tá a montagem, ó. Ó, tá vendo? Aqui já tá a montagem, vou abrir para vocês verem e vou ler para vocês. Inclusive, eu crio mini história de muitas formas. Essa aqui que vocês estão vendo é um formato de marca-página no Canva, né? Eu uso muito o Canva para fazer. Se você adquirir o curso de mini história, você vai ver que eu mostro, inclusive eu ensino a usar o Canva, tá? Para produzir mini história. E aí eu fiz em formato de marca-página, que está aqui. Eu gosto muito, deixa eu agora... Agora eu vou ter que organizar, né? Porque eu derrubei no chão. Quem manda? Esse aqui não está enumerado. Aqui. Mas eu sei a sequência. Aqui. Pronto. E aí eu fiz esse num formato de marca-página, que eu gosto muito. E é uma ideia que também eu deixo para você, porque você pode fazer assim, inclusive, e para entregar para as famílias, se você vai entregar, né? Esse aqui está em plastificado, tá? Que já vai vir. E aí eu gosto de fazer alguns e colocar a argolinha, né? Você pode colocar a argolinha, tá vendo? Ó, esse aqui tá grudadinho, ó. São 3, esses são 3 cartões. Aí botei o pomponzinho, ó. Se você quiser fazer para entregar para as famílias, é uma ótima sugestão, né? Esse meu aqui eu ainda não fiz, eu resolvi deixar assim porque eu uso ele separado, tá? E agora eu quero ler para vocês essa mini história desse menino que estava brincando com os jogos em madeira. O nome da mini história é Escorrega de Cidade. Os jogos em madeira estão acompanhando as crianças há algumas semanas. Dentre as pesquisas que mais surgem estão os jogos de construção. Observei que Diogo estava criando algo a partir de uma linha. Fiquei atenta para ver o que sairia. Ele continuou a construir sua obra, seguia uma linha que não houvesse nenhum amiguinho brincando. Havia, pelo que entendi na observação, uma premissa muito importante. Precisava ser uma linha reta. Um amigo ficou interessado na obra e se aproximou, e já com uma madeira nas mãos. Nesse momento, meio que para proteger a sua construção, Diogo estende o braço esquerdo por cima da linha reta. Nesse momento, pergunto a ele: o que é aquilo? E sua resposta, mais que rápida, é: um escorrega de cidade. Ele continuou a finalizar o escorrega. Seu amigo o ajudou. A cada peça colocada havia uma contemplação.
E o último cartão eu escrevo, né? Eu coloco os detalhes. Então, mini história, o nome da mini história, escorrega de cidade. O protagonista é o Diogo, a prof é a prof. Daiane. E o ano, né? Eu coloco o ano, outubro, o mês e o ano, outubro de 2023, Maternal 2, que era o grupo deles, tá? Então, essa é uma mini história que aconteceu a partir dessa brincadeira que o Diogo foi fazendo com as madeiras. E depois vocês viram que entrou até uma outra criança no meio ali, né? E aí eu posso ir colocando isso, acrescentando esses detalhes dessa brincadeira. O próprio nome, claro, ele me falou que era um escorrega de cidade, né? E aí eu posso trabalhando em cima disso, né? Às vezes as crianças vão falar, mas às vezes tem muita mini história que a gente faz somente a partir da nossa observação, tá? Então aqui vai a sugestão, você pode, aí depois vem, imprima, se você fizer impresso, né, a maioria das mini histórias que eu faço no Canva, inclusive eu gosto muito de usar o Canva, depois eu imprimo, você pode colar elas num painel, colar elas, vou mostrar mais uma maneira que eu faço, ó, colar elas no papel pardo, eu gosto bastante desse tamanho aqui, acho que fica bem legal também, ó, esse aqui não tá emplastificado, ó, eu só imprimi, fui colando aqui, amarrei, né? Fica um livrinho, fica bem legal. Então, você pode fazer e diversificar muito onde que você vai colar, né? Pode emplastificar, que é uma maneira que eu gosto muito, claro, que o papel é um pouco mais caro, precisa ter emplastificadora, mas ele dura muito. Inclusive para entregar para as famílias, né? Você pode entregar para as famílias e eles vão ter essa memória para sempre, né? Disso que aconteceu. Eu acho muito bonito, né? Porque a imagem, a minha história, eu vejo que a beleza dela é essa, é uma imagem seguida de um texto, de alguém que fez uma reflexão em cima, né? E vai ter a sua reflexão, vai ter o seu ponto de vista daquilo que a criança ou as crianças vivenciaram naquele momento. Então é muito bonito. Faça isso e mais um ponto, comunique, porque a minha história é um tipo de comunicação, né? Você está comunicando, falei lá no começo da aula, né? Você está comunicando o que a criança ou as crianças viveram naquele momento, naquela ocasião, né? Então precisa comunicar. Eu vou relembrar. Não deixem para fazer essa comunicação somente 2 vezes por ano, né? 3 vezes a cada trimestre, que faz uma reunião de pais, que tem um evento na escola. É importante que essas mini histórias sejam comunicadas, né, frequentemente para as famílias, sejam comunicadas na escola, então deixar num lugar visível, mostrar para as crianças. Por isso que eu gosto de sugestões assim de colar a mini história. Tem uma outra aqui que eu vou pegar para mostrar para você. Peraí. Essa aqui, ó. Já mostrei em outras ocasiões. Esse aqui é aquele nosso cilindro, né? A gente tem esse cilindro e aí eu leio a mini história aqui, ó. Então, é um material que as crianças podem brincar e eu posso enriquecer esse material com uma mini história. E oferecer, inclusive, nos espaços estéticos, nos espaços atrativos e intencionais. E ali, inclusive, eu posso ir lendo essa história, enfim. A mini história, a gente pode amarrar ela com muitas outras situações, muitas outras etapas do processo pedagógico e, assim, incentivar habilidades, incentivar experiências para que as crianças se desenvolvam. Por isso que eu tenho um curso de mini história, de novo, estou te falando, se quiser, o link vai ficar aqui na descrição. E para isso também você precisa aprender a usar esses espaços de modo atrativo e intencional, por isso que eu quero te convidar de novo, é o último slide aqui, ó, para participar da formação gratuita sobre o uso dos espaços, 28, 29 e 30 de maio, o link está na descrição, menina, aproveite, é de graça, tá? E lembrando que no dia 28, 29 e 30 tem a formação, 3 dias, tem material em PDF. Por isso que é importante você se inscrever, entrar no grupo. Eu só mando no grupo. Não adianta vir pedir para mandar por e-mail, direct, Facebook, nem outro lugar. A gente só manda no grupo, centraliza lá. Então, você quer ganhar um material, quer participar da aula, entender como usa o material e depois ganhar um material para já começar, precisa se inscrever, tá? E dia 3 de junho, na segunda-feira seguinte, eu abro as inscrições para a minha turma número 10 do programa Prática dos Espaços Estéticos. Penso o meu orgulho, turma número 10, tá? Já estou formando 10 turmas de professoras que estão levando o uso dos espaços de modo atrativo e intencional para esse Brasil todo, né? Que estão se tornando professoras muito felizes na profissão, professoras que têm satisfação em preparar os espaços, que veem suas crianças se desenvolvendo, criando, crianças às vezes muito agitadas. Tem muitos relatos assim, a criança não pegava nada para brincar, era extremamente agitada, um agito que não é benéfico, porque tem diferença, né? Só corria pela sala, só atrapalhava, e de repente, quando a professora leva um espaço
que é atrativo e intencional, um espaço planejado, um espaço que a envolve, ela começa a modificar esse comportamento, e a própria professora também, porque é isso que eu falei da mini história, a gente precisa o nosso olhar precisa querer ver mini história, senão a gente não vai enxergar nunca a mini história. Eu trouxe aqui uma situação específica, que eu considero nos espaços que eu preparo, são os ambientes que mais eu consigo observar e produzir mini história. Mas a mini história pode acontecer em muitos lugares. Eu tenho uma mini história que aconteceu um dia que apareceu um cachorrinho na escola. E as crianças ficaram muito envolvidas com aquele cachorro, ele foi seguindo a gente, foi no parque. E ali eu fiz um monte de registro e eu tenho uma mini história desse momento. Mas por quê? Porque eu treino para isso. Eu treino para enxergar esses momentos. Se a gente não treina, se você não se coloca em exercício, você não tem alguém que te aponta isso, possivelmente você não vai conseguir ver, nem mini história, nem mais nada. E aí sim, ai, Dai, mas que causa, eu não tenho vontade de ir para a escola, eu não tenho vontade de trabalhar, ai, as crianças só gritam, as crianças são agitadas, isso e aquilo. Realmente, você vai ficar nesse murmúrio, não vai resolver absolutamente nada e vai ficar muito insatisfeita. E às vezes desconta nas crianças. Eu sei que você não quer isso, tá? Por isso, se inscreve na formação gratuita, vem para a aula que vai ser incrível. E já convide essas colegas. Ó, gostou dessa aula? Deixa o like aí, não vai custar nada para que o YouTube entregue para mais professores, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.